bem? Mais uma vez estamos aqui para aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. E hoje nós vamos em Quem é Quem no Antigo Testamento. Você conhece os personagens que fizeram diferença na sua geração da Bíblia? No Antigo Testamento, no Novo Testamento? Então hoje nós vamos aprender alguns homens e algumas mulheres que fizeram diferença, que foram usados por Deus para contar a história do povo de Deus. Que nós também possamos fazer diferença nessa geração, que cada criança possa também ser escolhida por Deus para fazer a diferença na sua geração. Tá bom? Vamos ver e aprender mais um pouquinho da Palavra de Deus hoje? Vamos lá? Abel. Abel significa pastor, segundo filho de Adão e Eva. Abel foi um pastor assassinado pelo irmão Caim. Gênesis 4. Abraão. Abraão ou Abraão, fundador da nação judaica. Seu nome foi mudado de Abraão, o pai é exaltado, para Abraão, pai de multidões. Ele deixou Ur, estabelecendo morada em Canaã, onde Deus repetiu sua promessa de fazer dele o pai de uma grande nação. A sua esposa Sara, que era estéril, foi dado um filho, Isaque. Gênesis 11, 25. Absalão, pai da paz, terceiro filho de Davi, que se rebelou contra o pai, expulsando-o de Jerusalém. Absalão foi morto na guerra que se seguiu. 2 Samuel 14, 19 e 1 Reis 15. Arão. Arão, esclarecido, irmão de Moisés. Ele se tornou o primeiro sumo sacerdote e fundador do sacerdócio em Israel. No incidente de bezerros de ouro, Arão cedeu às exigências do povo por um ídolo. Êxodo 2, 4, 17 e 32. Adão, significa humanidade. Primeiro homem após cuja desobediência toda a criação foi alterada e a morte entrou no mundo. Gênesis 1, 2. Amós, carregador de fardo, um pastor de Judá enviado ao norte para Israel, a fim de profetizar durante o reinado de Jeroboão. Está lá em Amós. Eva, a primeira mulher e companheira de Adão. Eles desobedeceram a ordem de Deus para não comerem o fruto da árvore. Gênesis 2, 4. Esther, estrela, uma órfã judia que se tornou rainha da Pérsia. Esther salvou seu povo da extinção, um livramento lembrado no festival anual de Purim. Esther, no livro de Esther. Daniel, Deus é meu juiz, profeta judeu na Babilônia, na época do rei Nabucodonosor. Sua sabedoria e capacidade de interpretar sonhos levaram ao alto cargo. Daniel 1, 2, 6. Ruth, companheira, uma moabita que retornou a Belém com a sogra. Noemi, quando seu marido morreu, Ruth casou-se com Boaz, antepassado de Davi. Salomão, paz, filho de Davi com Betseba. Salomão foi rei de Israel, unido e forte durante 40 anos, famoso por suas riquezas e sabedoria. Ele construiu o primeiro templo em Jerusalém. 1 Reis 1, 11. Samuel, pedido de Deus.
último grande juiz de Israel. Um dos primeiros profetas, Samuel ungiu Saul como o primeiro rei de Israel e depois Davi. 1 Samuel 3, 16, 19. Malaquias, mensageiro de Javé, profeta do tempo de Neemias. Seu livro é o último do Antigo Testamento. Jonas, pomba, profeta hebreu enviado a denunciar a cidade de Nínive. Jonas foi o primeiro profeta enviado a uma nação pagã. Ele fugiu para o mar em vez de obedecer a Deus. E Deus o salvou das águas por meio de um grande peixe. Isaías, salvação de Javé. Importante profeta judeu que viveu em Jerusalém, no tempo do rei Uzias, no tempo do rei Ezequias. As profecias de Isaías são citadas frequentemente no Novo Testamento em conexão com seu cumprimento. 2 Reis 19, 20 e Isaías 1. Jacó, suplantador, filho de Isaac e Rebeca, irmão gêmeo caçula de Esaú. Jacó comprou o direito de primogenitura de Esaú e tornou-se o pai da nação judaica. Seu nome foi mudado para Israel. Deus luta. Gênesis 25, 50. Jeremias, Javé é elevado. Profeta durante os reinados dos 5 últimos reis de Judá. Jeremias foi impopular devido à sua mensagem de julgamento para a nação. Jeremias 1, 2, 36. Jó, perseguido. Um santo homem. Jó foi provado quando perdeu tudo. José, acrescentador, filho de Jacó e Raquel. José foi vendido como escravo pelos irmãos, mas tornou-se o homem mais importante do Egito, depois de Faraó, e mais tarde pôde salvar seu povo da fome. Gênesis 37, 50. Rebeca, lisonjeira, esposa de Isaac e mãe de Jacó e Esaú. Gênesis 22, 24, 28. Então fica aqui alguns personagens bíblicos pra gente hoje, né? Pra gente ver e aprender com as suas histórias, com a sua vida, com aquilo que Deus usou, com aquilo que Deus falou com cada um. Cada um teve um chamado importante na sua época e foram homens que marcaram a história. Homens e mulheres que marcaram a história na sua vida, na sua geração. Então, fica aqui, né? Quem é quem no Antigo Testamento. E que você possa escolher agora um desses personagens e ler a história na Bíblia. Se quiser mais que um também vai ser muito legal, porque são histórias muito importantes para a nossa vida. Então são personagens que mostram a obediência a Deus, mostra que nós somos importantes para Deus e mostra que Deus se preocupa com cada um de nós. Quando Ele nos chama, Ele cuida, Ele capacita, Ele protege, né? Ele dá a direção, Ele dá os livramentos. Então, mesmo Deus, né, desses homens, dessas mulheres, é o mesmo Deus nosso hoje. E Ele tem um propósito para cada um de nós, né? Enquanto nós estamos neste mundo, nós precisamos saber qual é o propósito que Deus tem para nossas vidas. Então, crianças, fica aí esse estudo hoje que possa ser bem legal para vocês conhecer esses personagens e essas histórias. Então, procura um dos personagens que você mais gosta e lê o livro durante a semana. Pega o livro, se você não sabe ler, pede para a mamãe e papai ajudar a contar a história da Bíblia, né? Vê o que eles fizeram, como que Deus deu os livramentos para cada um. E fica aí mais um domingo de palavra para vocês, tá bom, crianças? Então, um beijo para vocês e ó, amo vocês. Tchau, tchau! Tua palavra
palavra do Senhor é doce, é doce, é doce. A palavra do Senhor é doce, mais doce do que o mel. A palavra do Senhor é doce, é doce, é doce. A palavra do Senhor é doce, mais doce do que o mel. Amo tua palavra, está sempre comigo. Eu alimento o meu espírito. Eu sou criança, mas eu entendo. Eu medito nos teus ensinamentos. A palavra do Senhor é doce, é doce, é doce. A palavra do Senhor é doce, mais doce do que o mel. A palavra do Senhor é doce, é doce, é doce. A palavra do Senhor é doce, mais doce do que o mel. Não tenho andado em caminhos errados, tem que obedecer a palavra do Senhor. Coisas amargas não anda comigo, mentira, palavrões não é comigo. Tão doce são as tuas palavras ao meu paladar. A palavra do Senhor é doce, é doce, é doce. A palavra do Senhor é doce, mais doce do que o mel. A palavra do Senhor é doce, é doce, é doce. A palavra do Senhor é doce, mais doce do que o mel.